Aposentadoria e pensão por morte pelas regras da Emenda Constitucional número 103. Vamos falar agora com vocês sobre as novas regras de aposentadoria, pensão e sobre o cálculo desses benefícios. No vídeo anterior, conversamos com vocês sobre o direito adquirido, direito constitucional previsto no artigo 5º, que assegura aos servidores que já completaram os requisitos para aposentadoria a utilização da regra vigente na data em que completaram esses requisitos. Agora nós vamos ver as novas regras, mas antes disso eu preciso conversar um pouquinho com vocês para compreender, olha, nós estamos falando das regras que estão na Emenda Constitucional número 103. Se a tua lei local, seu estado, o Distrito Federal, o seu município criou regras específicas, precisa ser analisada aí a sua lei local, a sua legislação interna. Se no caso do seu estado, seu município não criou ainda a reforma da Previdência local, você continua na vigência das regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à Emenda Constitucional número 103. Aqui vamos falar das novas regras que servem para os servidores públicos federais e para os entes da federação que fizeram a sua reforma da Previdência e adotaram regras idênticas da Emenda 103. Sobre isso, inclusive, o que é a obrigação da Emenda 103, o que deveria cada município e estado fazer, ou sobre a própria reforma da Previdência local, nós temos outros vídeos aqui que antecedeu, inclusive, essa matéria que estamos tratando, que nós falamos sobre a aplicabilidade da Emenda Constitucional número 103. Falamos de algumas regras de aplicação imediata, de eficácia plena, e falamos, inclusive, sobre a reforma da Previdência, os cuidados e os princípios aplicáveis a essa reforma da Previdência. Se você tiver curiosidade, fique à vontade, procura o vídeo aqui no ABC da Previdência, que nós falamos sobre isso em 4 vídeos. Agora, nós vamos falar sobre a regra específica prevista na Emenda Constitucional número 103. O que mudou? O que diverge em relação às regras antigas? O cálculo de aposentadoria, a gente só tem a garantia ainda do cálculo pela remuneração do cargo efetivo nas regras de transição. As novas regras todas vão seguir a mesma sistemática de cálculo e agora traz a ideia de média. Primeira mudança. De acordo com a Lei 10.887 de 2004, para aquele servidor que ainda aplicavam as regras de aposentadoria ou ainda aplicam as regras de aposentadoria anterior à Emenda 103, ainda está usando essa lei. Para você que já adotou a Emenda 103, agora o cálculo da média de aposentadoria utiliza toda a base de contribuição, desde julho de 94. Na Lei 10.887, permitia que eu excluísse 20% das menores bases de contribuição e utilizava então 80% das maiores bases de contribuição para calcular a média. Agora tem que usar todo o período. A primeira mudança é essa, evidentemente que aqui faz que a média diminua um pouco. Se eu não posso excluir mais aqueles 20% das menores contribuição, eles vão entrar no cálculo e eu vou ter uma média menor. Então, primeiro, utiliza 100% da média de contribuição. É feito um cálculo, pega a base de contribuição de julho de 94 até hoje, atualiza esses valores de acordo com índices oficiais e chega e depois faz um cálculo simples, vê a quantidade de meses, soma tudo e divide por essa quantidade de meses. Achei a média. Quando eu acho a média de contribuição, então, eu vou para as novas sistemáticas de cálculo. E aqui, gente, todas as regras permanentes, ou seja, as novas regras em si, que não sejam regras de transição, todas essas regras vão para a tabelinha que eu vou colocar aí na tela para vocês. A tabelinha traz essa ideia e inclusive essa tabela vem ali num formato que todos estavam utilizando e apresentando, eu acho que é o mais adequado. E percebam que já de cara, aqui quando a gente analisa tempo de contribuição, nós já saímos daquela compreensão de proporcionalidade do tempo de contribuição. Aquela ideia que nós tínhamos de, olha, a servidora que tem 15 anos precisa ter 30, eu simplesmente fazia 15 dividido por 30, 50% e assegurava 50% da média ou da remuneração do cargo efetivo. Agora a gente vai para essa tabela. E nessa tabela vai dizer o seguinte, para 20 anos de contribuição é assegurado 60% da média. E para cada ano de contribuição que ultrapassa os 20 anos, eu asseguro mais 2%. De forma que 20 anos me dá 60%, 21 anos me dá 62%. E assim por diante, quando eu terei somente com 40 anos de contribuição, 100% da média de remuneração.
Isso é muito importante porque nós vamos usar essa sistemática e eu trago o cálculo antes das regras porque nós vamos repetir o mesmo cálculo em todas as regras de aposentadoria que nós vamos conversar. Então, eu sempre vou ter essa tabelinha como exemplo que vai trazer 60% para 20 anos de contribuição e para cada ano que ultrapassa os 20 anos, eu simplesmente asseguro mais 2%. Passou um ano, 1 vezes 2%, 2%. Passou 2 anos, 2 vezes 2%, eu tenho lá 4% e assim por diante. Tudo bem? Entendemos então, eu calculo a média 100% da média, calculo agora o tempo de contribuição, vou utilizando esses percentuais, e aí, gente, eu vou para as regras de aposentadoria. E nas regras de aposentadoria, eu vou comentar com vocês sobre as regras para a aposentadoria voluntária. Vou deixar aqui, fora do nosso vídeo de hoje, as questões específicas sobre aposentadoria especial, aposentadoria compulsória, aposentadoria por incapacidade. Vou restringir os nossos vídeos aqui à aposentadoria voluntária para os servidores comuns e vou falar da pensão por morte também com vocês aí, de acordo com o nosso tempo dos nossos vídeos. Então, quando a gente fala da aposentadoria voluntária, nós vemos para a regra nova, regra essa que é aplicada a todos os servidores públicos. Quando a gente fala da aposentadoria voluntária pela regra da emenda 103, essa aposentadoria traz as seguintes regras. Coloco aqui para vocês então. Nós temos agora o homem com 65 anos de idade, o professor com 60, a mulher, embora quando a emenda 103 foi aprovada, previa 61 anos de idade para a mulher, agora em janeiro de 2022 essa idade já subiu um ano e agora fica nessa idade, 62 anos para a mulher e 57 anos de idade para a professora. Notem que a professora tem 5 anos a menos, como já acontecia nas regras antigas, só que agora a mulher e o homem têm uma diferença apenas de 3 anos e não mais de 5 anos. Mudou então a diferença que tinha a mulher para o homem. Na proposta original do governo era para ter a mesma idade, era a mesma idade que foi proposta na PEC número 6. Ali no Congresso houve uma discussão e ficou meio termo, 3 anos de diferença aí do homem para a mulher. Mantida a diferença do professor, da professora, de 5 anos a menos em relação à idade. Mas notem que a única diferença na emenda 103, nas novas regras para professor, professora, mulher, para homem, é a idade. Todos os demais requisitos são idênticos. Não existe mais diferença no tempo de contribuição, não existe mais nenhuma diferença no cálculo da aposentadoria. Então, nós tínhamos na regra antiga, por exemplo, uma professora se aposentando com menor tempo, com menor idade e com valor total. Agora não. Agora, somente a idade que diminui, mas o valor e o tempo é o mesmo para todo mundo. Voltando aqui ao nosso slide, nós vemos aqui, 25 anos de contribuição é o requisito. Para quem? Para homem, mulher, professor e professora. É o mesmo requisito. 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Feito isso, entendido isso, o que vai mudar então em relação ao cálculo que a gente já viu? Nada. Se 20 anos de contribuição me garante 60% da média, 25 anos de contribuição me garante quanto? Passou 5 anos, 5 vezes 2%, eu tenho mais 10%. Então, eu tenho 60% mais 10%, portanto, 70% da média de remuneração, 70% do cálculo da média para esta aposentadoria específica aqui, que é a aposentadoria voluntária. Se a mulher tiver 25 anos de contribuição, 70% da média. Se a professora tiver 25 anos de contribuição, 70% da média. Não tem alteração no cálculo para professor, professora, para homem e para mulher. Isso é importante a gente entender que só houve agora, então só permitiu a Constituição agora a diferença da idade. Ah, mas eu quero 100%. O que eu faço para ter 100% nessa aposentadoria? Posso? Consigo 100%? Sim. Se a regra é 25 anos de contribuição, para eu ter 100% eu vou para aquela tabela e para ter 100% eu preciso de 40 anos de contribuição. Então notem que o requisito mínimo para se aposentar é 25 anos de contribuição. Sem os 25 anos de contribuição ninguém vai aposentar mais aqui. Precisa dos 25 anos de contribuição. Agora, os 25 anos não assegura 100%, assegura 70% da média. Se eu quero mais,
eu tenho que contribuir mais, esperar mais tempo para chegar lá no tempo de contribuição que eu entenda ser adequado para mim. E aí, como aposentadoria voluntária, eu posso pedir ou não a aposentadoria no tempo que eu achar mais conveniente. Tudo bem, gente, em relação a essa primeira regra, em relação à regra da aposentadoria, trago aqui para vocês também a regra permanente que ficou para a pensão por morte. E quando a gente fala de pensão por morte, trago para vocês aqui uma tabelinha importante para a gente entender. A pensão agora eu preciso primeiro fazer um cálculo, fazer uma análise, preciso entender melhor a pensão por morte e compreender que a pensão tem um salário base, tem um cálculo base do benefício. O que muda então em relação à pensão por morte? Muda agora que eu não pego mais o último valor da remuneração, como a gente fazia na regra antiga. A pensão por morte também vai respeitar o cálculo da média e, além disso, a pensão por morte tem que ter um salário base, uma remuneração base, porque eu não asseguro mais 100% de cotas, como acontecia na pensão anterior. Então, como que a gente faz esse cálculo? Em primeiro, como está aqui no nosso slide aqui em cima, nós primeiro fazemos assim. Primeiro, se é decorrente de aposentadoria, o valor base da pensão é 100% do valor da aposentadoria. Ponto. Resolvido. Se é um acidente de trabalho ou moléstia profissional, ou seja, algo decorrente da minha atividade, ou sofri um acidente de trabalho específico, ou por desgaste daquela atividade que eu exerço, eu acabei ficando incapacitado permanentemente, ou vindo a falecer, que também a aposentadoria por incapacidade é no mesmo sentido, garante o 100% da média, 100% da média de remuneração está garantido no cálculo base da pensão. Se, no entanto, o óbito ocorreu sem que o servidor estivesse aposentado, ou o óbito ocorreu sem que esse óbito seja decorrente de uma atividade específica no cargo, não seja acidente de trabalho, nós devemos garantir o quê? O cálculo que nós vimos anteriormente. 60% da média para 20 anos e, se tiver mais de 20 anos, mais 2% ao ano. Isso para o cálculo base da pensão. Vejam, parece então, tudo bem, então diminui um pouco o valor da pensão. Mas nessa situação do servidor em atividade pode cair um pouco mais. Como que fica, gente? Olha, vamos imaginar então uma aposentadoria, tem uma aposentadoria de R$10.000. Então o cálculo base da pensão, R$10.000. Vamos pensar num servidor que ele recebeu a vida inteira 10 mil e a média deu 10 mil. Se é acidente de trabalho, ele vai ter a garantia dos R$10.000 como cálculo base da pensão. Se, no entanto, não foi acidente de trabalho ou não foi uma moléstia profissional, ele tem direito a 60% dessa média, ou seja, cálculo base da pensão, R$6.000. E isso considerando que o servidor tem 20 anos ou menos, porque se ele tiver 20 anos de contribuição ou menos, 60% da média. Se ele tiver mais do que os 20 anos, aí nós vamos considerar igual lá no cálculo da aposentadoria, 2% ao ano que supera esses 20 anos. Voltando aqui para o nosso slide, quando a gente termina esse valor, esse cálculo base do benefício, aí que nós vamos fazer a divisão de cotas. Então, tem uma aposentadoria de 10 mil, o valor base é 10 mil. Agora eu vou fazer a distribuição de cotas. E aí eu tenho uma cota familiar e uma cota individual. Na cota familiar, gente, é a garantia de 50% do valor base da pensão. Então, se o meu valor base é 10 mil, porque decorre da aposentadoria, a cota familiar é 50% disso, R$5.000. Se o meu valor base lá, que eu calculei, é 60%, então eu estou dizendo que é R$6.000 o base, então minha cota familiar é de R$3.000, que é a metade disso. Então eu tenho uma cota familiar de 50% e uma cota individual de 10%. Como o nome diz, gente, a forma mais fácil de interpretar esse dispositivo. Quando eu falo de cota familiar, eu estou dizendo que pertence a todos os pensionistas, todos os dependentes, a família ali envolvida. Então, se eu tenho 5 dependentes, eu vou ter essa cota familiar dividida entre os 5. No mesmo entendimento, não consigo visualizar outra interpretação. Se um desses pensionistas atingir a maioridade ou o cônjuge passar o tempo de percepção da sua pensão e ele sair dessa cota, ele sai e fica agora 4, o que eu faço com
com o percentual dele? Eu trago para a família e continua com 50% da cota familiar, agora distribuída entre 4 e não mais 5. Então, a cota familiar se reverte. A cota familiar é a favor de todos os pensionistas. Mas eu tenho uma cota individual, e essa cota individual é de 10%, garantida a cada um dos pensionistas. Deixou só o cônjuge, 50% de cota familiar, 10% para a cota do cônjuge. Então, é 60% do valor base da pensão por morte. Deixou cônjuge e filho, 50% de cota familiar para os dois e depois 10% para o cônjuge e 10% para o filho. Então, 70% daquele valor que eu calculei no valor base. Sempre neste cálculo, limitado a 5 dependentes, porque nunca será mais do que 100% daquele cálculo base que eu fiz da pensão. Como se não bastasse a dificuldade aqui em relação aos valores, nós ainda vamos enfrentar outras situações aplicáveis especificamente aos cônjuges. E aí, voltando aqui à nossa tabelinha, nós temos outras regras específicas. Primeiro, o cônjuge companheiro tem um tempo de duração da pensão por morte. Ou seja, a pensão não é para sempre, como sempre foi, é vitalícia. Não. Agora, de acordo com a idade do cônjuge, a pensão vai durar por um tempo, como já estava aprovado na Lei 13.135 de 2015, e se você é servidor público federal, isso já estava valendo desde 2015, regime geral desde 2015, e para os demais regimes próprios, só para quem aprovou a sua própria legislação, criando essa regrinha, tempo de duração da pensão para o cônjuge. Qual que é a ideia? Quanto mais novo for o cônjuge, menos tempo de percepção da pensão. A ideia é que um cônjuge novo receba pensão por 3 anos, por 6 anos, por 9 anos, tempo suficiente para se preparar e ir para o mercado de trabalho e sustentar, não ficar dependendo da pensão para o resto da vida. Segundo ponto aí na nossa tabelinha é que também não há reversão de cotas. E aqui, quando o texto da Constituição traz que não há reversão de cotas, nós estamos falando, evidentemente, da cota individual. Então, a cota individual do filho que completa a maioridade não vai para o cônjuge ou para a mãe dele ali que sobrou, que era pensionistas. Nesse caso, se eu tenho 70% da pensão e o filho completa a maioridade, a pensão agora continua com 60%, porque aqueles 10% do filho não reverte a favor de ninguém. Não reverte cotas, então, nem para o filho, nem para o cônjuge. Não há mais essa reversão de cotas. O que fica sempre sendo revertido do meu ponto de vista? 50%, que é uma cota familiar. Senão a gente até cria uma injustiça. Deixei só cônjuge, 60%, 50% de cota familiar, mais 10%. Deixei cônjuge e filho, 25% de cota familiar para cada um, mais 10%. Se eu falar que a cota do filho aqui na cota familiar não se reverte para o cônjuge, a gente vai criar uma injustiça, uma discrepância. Acho que é uma interpretação equivocada nesse sentido. Então a gente sempre vai ter essa ideia. Olha o peso da pensão por morte. Cálculo base da pensão, depois a divisão das cotas, depois a não reversão das cotas e o tempo de duração da pensão para o cônjuge. Ainda temos outras situações, como limitações constitucionais, o artigo 24 da emenda 103, que a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, e vamos ter aqui também no ABC da Previdência essa oportunidade. Mas as diferenças, as regras principais da aposentadoria e pensão por morte, regras permanentes aplicáveis aí, decorrentes da emenda constitucional número 103. No próximo vídeo, nós vamos falar com vocês especificamente aí sobre as regras de transição. Ou seja, aqueles servidores que não tiveram as regras novas, não vão para as regras novas, também não conseguiram o direito adquirido pelas regras antigas, tem uma regra de transição e poderão então utilizar essa regra de transição aí nas suas aposentadorias. Eu espero vocês até lá.